Olá, boa noite. Homem paga R$2.000 para pistoleiro matar ex-companheira no interior do estado. Polícia prende 2 homens do Pará suspeitos de praticar saidinha bancária na capital. Justiça beneficia mais de 700 presos com saída temporária para o Dia das Mães. Na Assembleia, deputados aprovam um projeto que autoriza empréstimo para pagamento de precatórios. E ainda, governo e prefeitura assinam termo de cooperação técnica de regularização fundiária urbana. Dois homens do estado do Pará foram presos na noite dessa terça-feira aqui na capital. Eles são suspeitos de praticar saidinha bancária. Wellington Robson dos Santos Neves e Leonardo Oliveira Jardim são naturais de Belém, capital do Pará. E no momento que receberam voz de prisão, apresentaram identidades falsas. A dupla é suspeita de ter cometido pelo menos 2 saidinhas bancárias nos meses de março e abril aqui na capital maranhense. Mas para a polícia, somente o Wellington dos Santos Neves confirmou a participação nestes crimes. As 2 ações resultaram em mais de R$30 mil subtraídos das vítimas. Ambos são especialistas nessa modalidade, né? Ambos têm uma vasta ficha criminal pelo cometimento de crimes patrimoniais, especialmente saidinha bancária, modalidade de saidinha bancária. Ambos são foragidos do sistema penal e estavam aqui em São Luís para praticar esse tipo de crime, né? Com os suspeitos, os policiais apreenderam 2 revólveres, sendo um calibre 38 e outro calibre 32. Eles foram encaminhados ao presídio, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário local. E também nós demos cumprimento aos mandados de recaptura que ambos possuíam no estado do Pará. E após a instrução processual, o Poder Judiciário vai decidir se eles ficam presos aqui ou em Belém. 707 presos do complexo em Pedrinhas foram beneficiados com a saída temporada do Dia das Mães deste ano. O número de detentos que receberam o benefício é maior que o do mesmo período do ano passado, quando 617 apenados conquistaram esse direito, sendo que 29 presos não voltaram no período estabelecido pelo Judiciário. Os internos que deixaram o presídio hoje estão proibidos de saírem do estado e devem voltar para casa até às 8 horas da noite. Eles não podem ingerir bebidas alcoólicas, portar armas ou frequentar festas e bares. Caso não retornem no prazo determinado pela Justiça, são considerados foragidos e retornam para o regime fechado. E no município de Presidente Dutra, as investigações sobre a morte de uma empresária que aconteceu no início do mês apontam o ex-marido como o principal autor. O repórter Ronaldo Vieira tem os detalhes. 3 dias após a morte da empresária, mais 3 dias de interrogatório, a Polícia Civil de Presidente Dutra conseguiu a confissão de Bartolomeu Ribeiro. Agora ele é acusado de ter planejado a morte da empresária. Detalhes que ele deu para a polícia é de que contratou um pistoleiro por R$2.000 e este contratou um outro para executar a missão. Pagou R$2.000 esse indivíduo, Amós Américo Alves. Ele faz parte de um grupo de criminosos aqui em Presidente Dutra. Mas pode ter certeza, ele, a família dele e a família da vítima, nós vamos prender ele. A empresária era dona de uma pizzaria em Presidente Dutra, ex-esposa de Bartolomeu, com quem tinha um filho pequeno. E foi morta com 2 tiros na madrugada do dia 2, quando chegava em casa depois do trabalho. E na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram hoje, em primeiro turno, um projeto que autoriza o governo do estado a obter um empréstimo para pagar as dívidas de pessoas ou empresas que ganharam na justiça o direito de receber esses recursos. Na pauta desta quarta-feira, a votação mais aguardada da semana, a solicitação de autorização do estado para obter um empréstimo de R$623 milhões. A quantia será utilizada para pagar precatórios, títulos de dívidas do governo do estado que, por determinação judicial, precisam ser quitados. Para nós, a autorização desse empréstimo é um mecanismo de custeio. Vai se trocar o quê? Uma dívida que se tem com pessoas com uma dívida que se tem com o banco, uma dívida de longo prazo com o banco. Muito mais interessante para a sociedade. Por quê? Quando você colocar dinheiro de volta na economia, o cidadão vai poder comprar bens, adquirir serviços e fazer a economia girar. Então tem essa vantajosidade também. O deputado Dr. Iglesio foi o relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele fez a defesa na tribuna para que a Casa autorizasse o empréstimo ao governo do estado.
Apenas 2 parlamentares de oposição manifestaram posição contrária ao projeto, que por ampla maioria foi aprovado em primeiro turno. Achamos que, como esse projeto não vai dar em absolutamente nada, decidimos por votar contra o empréstimo e a favor de que o governador Flávio Dino pague os precatórios com a receita do Tesouro Estadual, que é a chave em que ele deveria realmente pagar esses empréstimos. O projeto deve ir à votação no segundo turno apenas na próxima semana. Se aprovado novamente, o governo do estado terá um novo desafio: conseguir, junto à União, a disponibilização de uma linha de crédito no valor solicitado. Daqui a pouco, lançado o relatório na capital que aborda violações dos direitos humanos. E ainda, governo e prefeitura assinam termo de cooperação técnica de regularização fundiária urbana. Um termo de cooperação técnica assinado entre o governo do estado e o município de São Luís deve ajudar na regularização de assentamentos urbanos da capital, garantindo assim o direito à propriedade dos moradores que já vivem nessas áreas. O programa de regularização fundiária é executado pela Secretaria Estadual das Cidades e Desenvolvimento Urbano. A parceria entre o governo do estado e prefeituras municipais já garantiu a titulação do imóvel para várias famílias maranhenses. Atualmente, o Poder Judiciário faz regularização fundiária, a Secretaria das Cidades, a Secretaria do Município, cada um faz de um jeito. Agora, com o termo de cooperação, a gente unifica tudo. Eles têm facilidade de fazer um ponto, eu tenho facilidade de fazer outro. Quem sai ganhando com isso é o cidadão, porque a gente racionaliza o método, racionaliza o processo, consegue ganhar tempo e dar direito para quem tem direito. Na capital São Luís, a assinatura do termo de cooperação técnica vai garantir a regularização fundiária de áreas como a Cidade Olímpica e o Anil. O trabalho já é desenvolvido em outras cidades, como Imperatriz e Pasto do Lumiar, este último também na região metropolitana. Segundo o secretário estadual das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a regularização fundiária traz um conjunto de medidas que visa ordenar a ocupação dos espaços urbanos, iniciando pela entrega de certidões de registro de imóveis e, posteriormente, a execução de serviços públicos que beneficiem os moradores das áreas contempladas. É a porta de entrada para outros direitos e a gente está reconhecendo aquilo que já é. O sujeito já é dono da casa, só falta o papel, vamos agir todos juntos, governo do estado, prefeitura, com o apoio do Poder Judiciário, para entregar cada vez mais direitos para a população de São Luís. E na cidade de Caxias, professores e estudantes do IFMA também se manifestaram contra o corte de verbas da educação anunciado na semana passada pelo governo federal. Em vídeo gravado para as redes sociais, o reitor do IFMA, o professor Roberto Brandel, se manifestou sobre o assunto. Vai impactar substancialmente na nossa manutenção ao longo de 2019. Se continuar o contingenciamento, nós temos uma sobrevida orçamentária até o período do mês de outubro, o que dificulta nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. O nosso funcionamento está prejudicado com esse recurso, com esse bloqueio. No Instituto Federal do Maranhão, no campus Caxias, a notícia não foi bem recebida. São cortes que vão comprometer muito, né, a estrutura dos institutos federais e das universidades da educação como um todo. Os estudantes também estão muito preocupados e em conversa listam como isto vai afetar diretamente a eles. Vai atingir mais de 2.000 alunos aqui do IFMA, né, Campus Caxias, Instituto Federal do Maranhão, não só do Campus Caxias, mas os outros institutos do Maranhão também. Vai causar danos principalmente nos gastos básicos, por exemplo, na conta de energia, na conta de água, no fornecimento de internet, na questão da vigilância e também nas atividades que já estão planejadas de ensino, na pesquisa de extensão, nas áreas de educação, lazer, cultura. E na região tocantina, os estudantes já estão em ritmo acelerado para o Enem 2019. E atenção! As inscrições para o exame ficam abertas até o dia 17 deste mês. Para alguns, essas fórmulas expostas no quadro parecem coisa de outro mundo, mas para esta turma de pré-vestibular faz parte do dia a dia. Muitos estudantes estão desde janeiro se preparando de forma intensa para as provas que permitem a entrada em faculdades. Nós temos aulas aqui durante a tarde, algumas vezes eu venho pela manhã para ficar estudando aqui e temos simulados, oficina, aulões que ajudam muito também. Durante a aula de Química, o professor, entre um conteúdo e outro, faz uma brincadeira com a turma para distrair.
Com o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio aberto, a tensão e expectativa dobram. As aulas tenham sido iniciadas desde janeiro, estamos aí no ritmo, no foco, mas quando envolve aquele momento, abriram-se as inscrições, começamos as inscrições, o aluno sente aquele choque anafilático. Por isso que é importante que o estudante acompanhe as datas e, mais que isso, acompanhar também o andamento das inscrições e verificar a confirmação no site. No Maranhão, só no ano passado, foram mais de 216 mil inscritos na prova do Enem. Isso representa pouco mais de 4% do número de estudantes que se inscreveram para a prova. Diante disso, não dá para vacilar. Tudo tem que ser feito com bastante cuidado para que nada ocorra fora do esperado. É um ano de muito esforço, muita dedicação, requer muito sacrifício. E é isso, a nossa rotina diária é essa, particularmente a minha. Eu venho para cá, passo o dia aqui. As inscrições podem ser feitas no site enem.inep.gov.br, isso até o dia 17 de maio. E a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 23 de maio e custa R$ 85. Daqui a pouco, Sampaio Corrêa perde jogo e vaga na Copa do Nordeste 2020. E as novidades no lançamento dos Jogos Escolares Maranhenses deste ano. A Federação Internacional de Direitos Humanos lançou hoje o relatório Piquiá Foi a Luta. Os dados mostram a persistência da violação de direitos na região sul do estado. Os detalhes na reportagem de Eduardo Ericeira. O relatório comprova o pouco avanço que houve nos últimos 8 anos envolvendo a comunidade de Piquiá de Baixo. O documento foi elaborado de acordo com informações obtidas junto a órgãos públicos e privados, na capital São Luís e também no Rio de Janeiro e Brasília, e por visitas realizadas no próprio território Piquiá, que comprovam uma série de violações ainda enfrentada pela comunidade, em diversas áreas, entre elas na questão ambiental e da saúde. Foram propostas ainda em 2011 39 recomendações a serem seguidas pelo poder público e privado. Nenhuma foi cumprida integralmente e mais de 74% dos pedidos ainda estão pendentes. Da mesma forma que o relatório de 2011 deu visibilidade nacional e internacional ao caso de Piquiá de Baixo, esse relatório está sendo lançado para atualizar e dizer que o problema persiste, portanto as autoridades públicas precisam continuar atuando para resolver o problema das comunidades. Na oportunidade, uma das moradoras de Piquiá, representante da associação comunitária, desabafou. O choro de Joselma é por conta da perda de um primo, por conta da situação degradante em que está submetida a comunidade. Esse relatório, ele realmente fala da nossa realidade, a nossa história, é o nosso modo de vida, realmente é como a gente vive no dia a dia, como as nossas vidas são violadas. Nossos direitos são violados todos os dias. A poluição é ocasionada pela atuação de grandes empresas dentro da comunidade, que se instalaram em Piquiá quando as pessoas já ocupavam o território. O principal impacto negativo na vida da comunidade é ocasionado por siderúrgicas. É um complexo industrial que envolve várias empresas, a Vale S.A., a Viena Siderúrgica, a Gusa Nordeste, a Aço Verde Brasil, e que acaba gerando impactos fortes ao ambiente e à saúde da população. Houve um pequeno avanço em relação à questão da realocação das famílias. Uma grande conquista foi o reassentamento em um outro espaço, em um bairro que recebeu o nome de Piquiá da Conquista. A luta nossa foi essa, porque se não fosse o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, Justiça nos Trilhos e os combonianos, nós ainda hoje estávamos lá, sem terreno, sem nada. Piquiá é um bairro que fica no município de Açailândia, no interior do estado. Há uma estimativa de que o território seja ocupado por 7.500 pessoas. As empresas que compram e que financiam esse setor, elas também têm uma responsabilidade de cobrar frente às empresas brasileiras para que os direitos humanos sejam respeitados e que os estándares e as legislações ambientais sejam também respeitados. E hoje foi lançado os Jogos Escolares Maranhenses edição 2019. O maior evento desportivo do estado terá novidades, incluindo uma área que vai ser instalada no Parque Folclórico da Vila Palmeira para a interação dos atletas.
O lançamento reuniu gestores municipais de cidades que irão participar dos Jogos Escolares Maranhenses de 2019. Este ano serão 98 municípios. Só da capital, estudantes de 109 escolas vão marcar presença na maior competição esportiva do estado. A primeira fase do GEMES será disputada de 23 de junho a 27 de julho, em 8 regionais. As cidades sedes serão Centro Novo, Codó, Caxias, Anapurus, Imperatriz, Colinas, Penalva e São Luís. A etapa final será realizada na capital maranhense a partir do dia 9 de agosto. 13 modalidades estarão em disputa, além do Paragemes. Durante a cerimônia também foi apresentada a nova identidade visual dos Jogos, além do aplicativo que está sendo criado e vai disponibilizar todas as informações sobre o GEMES. Além disso, será reeditado o Troféu Olímpico, que vai homenagear 4 atletas maranhenses de destaque que já morreram. A gente volta com a edição do Troféu Olímpico e na edição do Troféu Olímpico a gente faz um resgate dos atletas que fizeram parte da história do esporte maranhense. Então, para esse ano a gente escolheu 4 atletas, né, o canhoteiro, Ari Façanha de Sá, a professora Cidalina e a Georgiana Flieger. Outra novidade será a instalação de um parque olímpico que vai funcionar como espaço de interação entre os atletas e será montado no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Nosso foco principal é receber bem esses atletas, esses jovens do Maranhão inteiro, né? Que eles possam ficar bem alojados, que eles possam ter uma boa alimentação, que possam aproveitar a nossa cidade, possam conhecer. Isso aí através de uma parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura será feito. Vamos montar um parque onde haverá interação entre todos esses jovens à noite, teremos shows, teremos jogos, e dessa forma eu acho que a gente vai acolhê-los bem. E o Sampaio Corrêa, está fora da Copa do Nordeste 2020. O atual campeão da competição perdeu a vaga jogando dentro de casa contra o Confiança de Sergipe. Aos 26 minutos, o Sampaio tenta abrir o placar com Dedé e na sequência com Cleitinho e Everton, mas a bola vai para fora. Aos 9 minutos, a defesa do Sampaio vacila e Tito aproveita, abrindo o placar para o Confiança. Precisando da virada, o Sampaio tenta pressionar, arrisca, mas desperdiça oportunidades. Já nos acréscimos, Renan aproveita nova falha da defesa boliviana e bate na saída do goleiro Andrei, ampliando o placar e garantindo vaga para o time sergipano. Pelo Sampaio, o técnico Julinho Camargo lamentou a derrota dentro de casa. É bom lembrar que esse foi o segundo jogo entre as duas equipes. Na primeira partida, disputada em Aracaju, o jogo terminou 0-0. O Sampaio precisava apenas da vitória para se classificar. E com a eliminação, o time tricolor deixará de receber R$1,5 milhão em premiação. O único time maranhense que vai disputar o principal torneio regional do país no próximo ano será o Imperatriz, que foi o campeão maranhense de 2019. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.